Nós vamos começar agora uma série de videoaulas sobre termodinâmica e o nosso primeiro tema é a energia livre de Gibbs. Eu vou discutir com vocês algumas das propriedades da energia livre de Gibbs, mas antes disso vamos colocar algumas equações aqui para lembrar alguma coisa sobre primeira e segunda lei. Bom, primeira lei da termodinâmica é expressa por essa equação: du igual dq mais dw. Primeira lei, conservação de energia, né? A energia do universo é conservada. Os processos possíveis são aqueles que têm como característica a conservação de energia do universo, ou seja, a energia não é criada nem destruída. Bom, dw eu coloco como menos pdv, de modo que a equação da primeira lei fica du igual dq menos pdv. Bom, segunda lei da termodinâmica, os processos espontâneos, os processos reais, acontecem com aumento de entropia do universo. E nós temos isso aqui: ds igual dq sobre t, de modo que eu posso colocar t ds igual dq. Bom, juntando a primeira e a segunda lei, esse dq aqui eu substituo por tds, de modo que eu vou ter uma equaçãozinha um pouco diferente, que é du igual aqui tds menos pdv. Essa é a equação fundamental da termodinâmica, é a combinação da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Bom, vamos lembrar de uma outra função termodinâmica importante para nós, que é de entropia. H igual U mais PV. De modo que eu posso colocar aqui dH igual du mais PdV mais ddt. Substituindo a equação fundamental da termodinâmica aqui, nós sabemos que du é igual a tds menos pdv, e substituindo aqui resulta dH igual tds menos pdv mais pdv mais pdv. Então, mais pdv com menos pdv simplifica, de modo que eu vou ter aqui dH igual tds mais pdt. Bom, tendo em mão então essas duas equações que nós acabamos de deduzir, vou apresentar a função energia livre de Gibbs, G igual H menos TS. O significado disso eu vou daqui a pouco falar a vocês. Então eu pego a diferencial disso aqui, dG igual dH menos TdS menos SdT. Bom, dH eu tenho o significado aqui em cima, acabamos de deduzir, substituo aqui, né? Então aqui vai ficar assim: dG igual tds mais tdt menos tds menos sdt. Vamos ver o que dá para simplificar: tds com menos tds, de modo que dg fica vdp menos sdt. Então nós temos agora aqui a equação que acabamos de deduzir e vamos trabalhar com ela para verificar como a energia livre de Gibbs varia com temperatura e pressão. Então, observando por essa equação, nós podemos dizer que a energia livre de Gibbs, G,
é uma função da pressão e da temperatura. De modo que eu posso colocar assim, ó, diferencial total dessa função, dg, é a derivada parcial da energia de Gibbs com respeito à pressão, mantendo constante a temperatura, variação de pressão, mais derivada parcial da energia de Gibbs com respeito à temperatura, mantendo constante a pressão, variação de temperatura. Então, essas duas equações que eu coloquei aqui são equivalentes. De modo que eu posso dizer, por exemplo, que a derivada de G com respeito a T, mantendo T constante, é igual a V. Ou a derivada de G com respeito a P, mantendo T constante, é igual a... Assim, aqui, veja só que eu repeti a derivada ali de cima. Na verdade, o que eu quis dizer é isso aqui, ó. Derivada de G com respeito a T, temperatura, mantendo P constante, é igual a menos S. Essas duas equações são bem importantes para nós, de modo que eu vou repetir aqui na próxima página para ficar mais claro e vou apresentar as propriedades dessas. Bom, eu acabei de falar para vocês que a energia livre de Gibbs, G, é uma função da temperatura e da pressão. Isso dá para verificar bem nesse gráfico aqui, esse gráfico tridimensional. Então, pressão e temperatura, as variáveis independentes, e aqui a variável dependente, energia de Gibbs. Então, essa superfície aqui te dá os valores de energia de Gibbs em função da temperatura e pressão. Agora, pensando nas equações que nós deduzimos, eu repeti a primeira delas aqui, a derivada da energia de Gibbs com respeito à pressão, mantendo constante temperatura, igual ao volume. Então, a energia de Gibbs varia com a pressão, e o quanto essa energia varia depende do estado de agregação da matéria. Bom, veja só, todo mundo sabe que o volume do sólido é menor que o volume do líquido, na maioria dos casos, que sempre é menor que o volume do gás. De modo que você pode fazer um gráfico assim de G, energia de Gibbs, em função da pressão. Bom, o sólido tem o menor volume, então a variação da energia de Gibbs vai ser bem pequena para o sólido. O volume do sólido é menor, vai ficar alguma coisa como isso aqui. A variação da energia de Gibbs com respeito à pressão para o líquido vai ser um pouco maior. Em geral, os líquidos são mais volumosos. Aqui é a curva para o sólido, aqui para o líquido. E para os gases, nós temos que, além do volume do gás ser maior do que o volume do líquido e do volume do sólido, e maior, como digo, muito maior, o volume do gás também varia com a pressão, de modo que a curva típica vai ser alguma coisa parecida com isso aqui. Aqui, G para o sólido. A energia de Gibbs aumenta com o aumento da pressão, e esse aumento depende do volume molar do material. O volume molar é maior para o sólido, ou melhor, maior para o gás. Vou até corrigir aqui, ó, G é maior que o gás que para os outros estados de agregação, então a variação é maior para os gases. Vamos ver se aqui tem alguma coisa nessa figurinha. Olha, está aqui, ó, a energia de Gibbs, vou ver aqui com relação à temperatura aqui, ó. A energia de Gibbs com relação à pressão, né? Então, a energia de Gibbs varia pouco quando você aumenta a pressão para os sólidos e líquidos, mas varia muito para os gases. Essa outra equaçãozinha aqui que eu vou escrever, que nós deduzimos também, derivada da energia de Gibbs com respeito à temperatura, mantendo a pressão constante, igual a menos entropia. Todo mundo sabe que a entropia é sempre positiva, então S é entropia. E é
sempre positiva. Sempre positiva. Bom, aqui está mostrando basicamente que a energia de Gibbs diminui com o aumento da temperatura e a velocidade com que a energia de Gibbs diminui com o aumento da temperatura depende do estado de agregação. Essa variação da energia de Gibbs com a temperatura vai ser mais intensa para os gases do que para os líquidos, do que para os sólidos. Por quê? Todo mundo sabe que os gases são altamente desordenados, de modo que a entropia dos gases é muito maior que a entropia dos líquidos, que é maior que a entropia dos sólidos. Porque no estado gasoso as moléculas podem, em princípio, assumir qualquer orientação. No líquido esse movimento já é mais restrito, nos sólidos mais restrito ainda. Então, vamos ver se tem um gráfico aqui. Aqui o gráfico, o mesmo gráfico que eu fiz praticamente, né? Claro que não foi um esboço, né? A energia de Gibbs é em função da temperatura, a energia de Gibbs diminui com o aumento da temperatura e essa diminuição é mais pronunciada no caso de gases, porque os gases têm entropia maior do que os líquidos e do que os sólidos. Bom, na próxima aula nós continuamos e eu vou apresentar o conceito de potencial químico para vocês. Até lá.